Olá, me chamo Fernanda e o tema do meu seminário será o cultivo da Capa Ficus alvarezi no Brasil. Há mais de 4 décadas, o cultivo de algas destinado à alimentação humana já era reconhecido como um dos setores mais rentáveis entre os produtos marinhos, principalmente nos países asiáticos. O potencial do uso das algas marinhas ele é conhecido mundialmente devido à grande variedade dos usos e aplicações industriais que vão desde a alimentação direta em humanos para animais, em colóides, cosméticos, medicamentos, fertilizantes agrícolas e também biocombustíveis. A macroalga em questão, Capafixus alvarezi, ela faz parte dos grupos das rodófitas, que são predominantemente marinhas e bentônicas. Essas macroalgas elas produzem extratos que compõem a família dos ficocoloides, como o agar e outros 3 tipos de carragena. Essas substâncias elas são bastante apreciadas no mercado pelas propriedades gelificantes. O cultivo das macroalgas vermelhas ele foi o que mais contribuiu para a expansão da produção mundial de algas marinhas nos últimos anos, utilizando técnicas de cultivo que são relativamente simples, com baixo investimento em materiais e demanda curtos ciclos de produção. O cultivo das carragenófitas tornou-se um meio de subsistência e fonte de recursos para comunidades costeiras marginalizadas em países, principalmente em países que estão em desenvolvimento. Falando um pouquinho do histórico dessa macroalga aqui no Brasil, antes de ela chegar aqui no país, ela já era produzida em torno de 20 países, e ela chegou pela primeira vez em 95, com uma cepa do Japão, trazida por um pesquisador da USP, que introduziu experimentalmente ela em Ubatuba, no litoral paulista. E ela foi trazida de fora por uma falta de uma alga nativa que mostrasse ser economicamente viável para a maricultura das macroalgas. Depois, em 98, foi trazida uma cepa da Venezuela para fins de estudo de ecologia ou cultivo experimental, que foi em Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essa região ela foi cenário durante vários anos, com o primeiro projeto de cultivo piloto e comercial da macroalga Capafixus alvarezi aqui no Brasil. E atualmente, em 2020, o IBAMA autorizou também a produção no estado de Santa Catarina, nas regiões de Florianópolis e Palhoça. A biologia dessa macroalga, então, ela raramente se reproduz de forma sexuada. É muito difícil de encontrar essa forma no ambiente natural. Ela se reproduz quase que exclusivamente por meio de reprodução vegetativa, então se fragmentando. Devido a essa característica, os cultivos da Capafixus tiveram um grande sucesso em todos os locais onde elas foram implementadas. Como ela é uma espécie de alga bem robusta, ela possui uma flutuabilidade negativa. Portanto, ela é incapaz de crescer livremente na coluna d'água ou se mover em longas distâncias, assim, sem que alguém carregue, sem que ou o homem ou a massa d'água, uma corrente leve ela. E ela também não tem a capacidade de se fixar no substrato, ela realmente fica solta na coluna d'água. Então, para que ela possa se permanecer no ambiente, ela vai depender da pouca capacidade que ela tem de se enredar nos substratos duros ou do próprio peso dela de ficar no local, assim. Porque senão a maioria dos talos eles vão se desprendendo e vão ser transportados por correntes, geralmente para profundidades maiores, onde elas vão acabar morrendo, devido às condições desfavoráveis, falta de luz, temperatura baixa, presença dos próprios predadores. E isso é algo que entra como garantia, ou tá por enquanto, de que ela não vai se propagar ou se desenvolver nesse ambiente que não é dela, aqui no Brasil. Em quase 20 anos já do cultivo aqui no Brasil, ainda não foram observadas comunidades dela que tenham crescido livremente, nem próximo, nem distante das áreas de cultivo. Bom, foi acompanhada as culturas em Ilha Grande desde 2013 até 2022, registrando ocorrências de cepas espontâneas de cor
coletados os dados de temperatura, salinidade, transparência de água, todas as influências, e mostrou-se que a temperatura é significativa para gerar novas cepas coloridas, então ela realmente tende a ter essas cores diferentes, principalmente quando ela está em locais que atingem em torno de 18 graus, ela tende a ficar com colorações diferentes. E aí entram, então, os parâmetros para a escolha da instalação e para onde vai ser instalado o cultivo dessa macroalga. As características, então, fundamentais para implementar esse cultivo são a temperatura da água do mar, que precisam estar acima de 20 graus durante o ano inteiro para ser confortável. Os locais precisam ser zonas mais protegidas dos embates das ondas fortes, com enseadas. A profundidade tem que ser máxima de 20 metros e a área, né, precisa ser livre do tráfego de embarcações de turismo e esse tipo de movimentação. E como elas são produzidas, então, né? Os sistemas de cultivo, então, eles não exigem uma alta tecnologia e eles podem ser iniciados com um investimento que seja relativamente baixo, que vai facilitar muito a expansão da atividade. Além disso, vale ressaltar que o produtor, para iniciar o seu cultivo, ele vai adquirir uma única vez um lote de mudas. A partir dali, então, ele vai começar a propagação vegetativa e vai permitir com que ele não precise comprar, né, as novas mudas. Ele vai sempre ter que manter um estoque para replantar na próxima safra. E comumente são 2 sistemas de cultivo que são apresentados aqui no Brasil para os produtores: o monocultivo, só a alga, e o cultivo integrado com os moluscos, e que pode ser realizado, né, no caso, assim, essa integração na mesma estrutura. Então, tradicionalmente usado no mundo, o método de plantio Tai-Tai foi criado na década de 70 nas Filipinas, e nesse sistema as algas são amarradas em um pequeno cabo ou um fitilho de plástico através de um nó à forca na linha principal do cultivo, fazendo com que as mudas elas fiquem mais livres e com maior facilidade e rapidez no seu crescimento. Os ciclos de cultivo nesse método vão de 45 a 50 dias. Outra forma de prender as algas, então, são as redes tubulares, onde você usa um tubo de PVC para colocar as algas dentro dessas redes, e elas ficam suspensas, né, também entre as boias. Essas redes elas eram utilizadas bastante no cultivo de mexilhão na Europa e foram sendo adaptadas para o cultivo de diversas espécies de macroalgas. Ele é um método bastante eficiente, mas eles ainda assim demoram mais do que o anterior para responder em seu crescimento. Porque elas ficam ali presas dentro da rede, então ficam um pouco mais limitadas. O tempo de cultivo é de em torno de 60 dias. Então, as balsas flutuantes, elas são o método mais utilizado aqui, principalmente pelos produtores do Rio de Janeiro. Foi trazido em 98 e, basicamente, esse sistema ele consiste nas estruturas flutuantes. No caso, são confeccionadas em tubos de PVC de 100 milímetros, 75 milímetros, com 3 metros de comprimento. As extremidades elas são fechadas, né, com as tampas, para criar realmente um flutuador. E os tubos, então, eles são unidos entre si por cabos. Dependendo da região de cultivo, as balsas elas podem variar de 75 de 100 e 150 metros de comprimento, onde também é necessária a utilização de uma rede de nylon na parte inferior de toda a estrutura para proteção contra os herbívoros, né? A predação herbívora de peixes, principalmente tartarugas, e isso é uma exigência do IBAMA desde 2008. As balsas de PVC, então, elas também podem ser substituídas por flutuadores desenvolvidos com polietileno de média densidade. No caso, eles foram feitos para o cultivo integrado das algas com os moluscos, onde as algas elas são cultivadas, assim como os anteriores, no espaço intermediário entre os flutuadores. Elas são esticadas entre eles, e as gaiolas de moluscos elas vão ficar penduradas nas cordas laterais
para baixo do cultivo. Falando então um pouco da parte negativa, os problemas dentro do cultivo são principalmente de origem das pragas e a herbivoria. A doença mais conhecida nas algas capa-fixo são chamadas de ice. Se trata de um branqueamento das partes do talo, principalmente nas pontas das algas, e elas começam a perder pigmento, vão ficando transparentes, amolecidas, e finalmente elas começam a se quebrar. Se observa que isso aparece em conexão com condições ambientais desfavoráveis, né? Se a água estiver parada, salinidade muito baixa, temperatura muito baixa, bactérias oportunistas. As pragas, então, mais comuns encontradas no cultivo são pequenos bivalves, esponjas, cianobactérias, que usam a alga, né, como substrato. E uma das pressões bastante fortes que acontece é a da herbivoria, de peixes, mas principalmente pelas tartarugas marinhas, que tem a capacidade de destruir em algumas semanas um cultivo recém-plantado. Em 2019, a produção mundial da capa-fix foi em cerca de 11,6 milhões de toneladas úmidas, principalmente entre as fazendas ali marinhas nas Filipinas, Indonésia, Malásia. Aqui no Brasil, naquela faixa liberada pelo IBAMA, no Rio de Janeiro, da Bahia da Ilha Grande e Paraty, existem em torno de 7 produtores, e a produção anual em 2021 foi estimada em 4 mil toneladas de alga úmida. E no primeiro ano em Santa Catarina, também em 2021, o estado possuindo 4 produtores que exploram em torno de 3,20 hectares com o cultivo dessa macroalga, a produção total foi de 102,3 toneladas dela úmida. Falando então do objetivo desse cultivo, né? Os produtos obtidos a partir da capa-fix e que são comercializados aqui no Brasil. O principal deles é a carragena ou carragenana, que é um colóide utilizado como estabilizante e aglutinante, principalmente na indústria de alimentos, para produtos carnes, bebidas, chocolate, ração de animais de estimação, para os cosméticos também, shampoo, pasta de dente, entre outros exemplos. Outra função é a aplicação dos extratos líquidos de uma alga marinha com bioestimulantes orgânicos. Ele se tornou uma prática bem comum na agricultura, graças às propriedades que são atribuídas à presença de fito-hormônios da macroalga, além de outros nutrientes e micronutrientes que vão regular o crescimento, aumentam o rendimento de safras, atrasam a deterioração dos frutos, melhoram o vigor da planta, conferem alguma capacidade de uma resistência a algumas condições ambientais, favorecem de certa forma, a plantação. Outra forma de comercialização, essa é uma das mais populares no mercado mundial, é como alga seca, com os parâmetros, né, umidade em torno de 35%, impurezas em torno de 1%, e a cor variando entre vermelha, roxa ou bege. Durante a secagem, o processo de secagem, a alga ela não pode ter contato com chuva, porque vai começar a deteriorar rapidamente a qualidade do produto, e em geral levam 3 dias em um sol meio em baixo sol irradiante para que ela seque até níveis aceitáveis. A proporção então da alga viva para seca é de 10 kg da alga fresca, rendendo 1 kg da alga seca. O valor mais ou menos do mercado da tonelada dessa alga seca varia em torno de 1 a 2 dólares o quilo. Por fim, uma das comercializações também mais populares, que é uma alimentação tradicional, principalmente na Ásia, as populações costeiras também, mas países como Japão, China e Coreia, eles consomem muito as macroalgas de uma forma fresca. De acordo com a composição química geral dela, elas são alimentos hipocalóricos, são ricas em proteínas, carboidratos, fibras,
e concentrações de ácido graxos que são relativamente altas, então elas acabam sendo bastante consumidas no mercado asiático, principalmente como alimento normal. Obrigada pela atenção.